Eu preciso ser bem direto com você. Não vale a pena investir em ETFs no Brasil. Quer entender os motivos? Então assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico. E nesse vídeo eu quero explicar por que eu não invisto e acredito que não vale a pena investir em fundos ETF aqui no Brasil. Além de falar sobre os fundos ETFs, eu também vou te trazer dois presentes que têm total relação com esse vídeo. Então, se você curtiu, se você era um tema que você gosta, que você queria que eu tivesse já abordado aqui no canal, já deixa teu like aqui embaixo, já clica no joinha. Além disso, se você não for inscrito no canal, só você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo e inscrever-se. Depois você clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Talvez você não saiba muito bem o que é um fundo ETF, tá? Existe modalidade de fundos de investimento em ações. Eu já falei em outros vídeos porque eu não gosto de fundos de investimento em ações. E em teoria, os ETFs ele até poderiam ser uma alternativa interessante. Por quê? Porque os ETFs nada mais são do que fundos de investimento com a gestão passiva. Ou seja, em vez de buscar ativamente superar um determinado índice, ele tem a ideia de acompanhar um índice. Um determinado índice ele vai ser tão bom quanto aquele índice que ele estiver acompanhando. Então ele tem uma gestão passiva, ele tem baixas taxas de administração, isso ajuda muito ao investidor, e tem uma alta diversificação. Então é o único ativo que investe em dezenas de empresas, em dezenas de ações, no caso dos ETFs de ações, que são a grande maioria dos ETFs aqui no Brasil. Então, em teoria, eles são muito bons. Como, por exemplo, dando um exemplo, o principal ETF do Brasil é o BOVA11, o BOVA11, que é um ETF que segue o índice Bovespa, que segue o índice IBOV. E muita gente ainda tem dúvida, o que é esse tal de índice Ibovespa, o que é o IBOV? O IBOV nada mais é do que uma carteira teórica de ações. Tão simples quanto isso. Uma carteira teórica de ações que ela é revisada quadrimestralmente, a cada 4 meses, então tem uma carteira de janeiro a abril, de maio a agosto e de setembro a dezembro, e ela utiliza as principais ações da Bolsa Brasileira. Obviamente existem critérios para fazerem parte desse índice, mas tem lá Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, as maiores empresas do Brasil estão lá, fazem parte do índice. Depois a gente fala um pouquinho sobre a qualidade do índice. Então é uma carteira teórica, ela não existe na verdade, mas existe ela na teoria, com as proporções, 5, tantos por cento da ação tal, 4, tantos por cento da ação tal. E o que o BOVA11 faz é simular essa carteira. Ele tenta replicar ela ao máximo para acompanhar o índice Bovespa, para tentar acompanhar e bater o índice Bovespa, o IBOV. Então essa é a proposta do índice e a princípio você pode pensar, pô, parece interessante. Se eu não sei muito bem escolher os meus ativos para investir, a gente vai falar sobre isso. Mais sobre isso no final do vídeo. Não sei escolher tão bem, mas aí tem um índice que, em teoria, é um índice legal. Eu pago uma taxa de administração baixa, ele já é diversificado, facilita a minha maneira de tomar decisões, ou seja, eu só vou lá e invisto naquele ETF e tá tudo bem. Por que ele não seria uma boa opção? Eu vou te mostrar agora 3 motivos. Então acompanhe esse vídeo até o final para você entender as 3 principais razões pelas quais não vale a pena investir em ETFs no Brasil. A primeira desvantagem é a seguinte: não há isenção de imposto de renda no caso dos ETFs. Quando você investe diretamente em ações, você pode fazer vendas com lucro ao longo do mês isentas do imposto de renda, contanto que essas vendas totais não é o lucro. A venda total não ultrapassa o valor de 20 mil reais. Então você vai lá, no melhor dos casos, você comprou uma ação, sei lá, por 5 mil, ela se valorizou até 19.500. Aí você vai lá e vende por 19.500. Você teve um lucro de mais de 14 mil reais. Você não paga nada de imposto de renda sobre isso, porque existe essa isenção no caso das ações. Porém, no caso dos fundos ETF, você tem que pagar o imposto de renda em qualquer venda com lucro. Pode ser um lucro só de 100 reais, você vai ter que pagar a alíquota de 15% sobre esses 100 reais, ou seja, um imposto de 15 reais. No caso das ações, isso não existe. Por isso que, quando se investe diretamente, você tem essa mega vantagem tributária que pode fazer com que você economize dezenas de milhares de reais em imposto de renda. Então essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem é que os ETFs no Brasil não pagam dividendos. E talvez, se você for uma pessoa um pouquinho mais atenta, você deve estar se perguntando inteligentemente, mas vem cá, um fundo ETF, no final das contas, não é um fundo de ação que é gerido de maneira passiva? É. E as ações que ele investe não recebem, não distribuem dividendos para o fundo? Sim, distribuem dividendos para o fundo. Então o fundo recebe dividendos, mas ele não paga para os cotistas. Em vez de pagar dividendos, o que é que ele faz?
Ele pega aquele volume, reinveste no patrimônio do próprio fundo, obviamente respeitando a distribuição dos ativos para manter a mesma proporção daquele índice, e com isso ele aumenta o patrimônio do fundo e, como consequência, valoriza as cotas do ETF que você investe. Aí você pode se perguntar, Rafael, mas no final das contas o dividendo não está voltando para mim porque o fundo não está se valorizando? Não é bem assim. Por quê? Porque no caso do investimento em ações, quando você recebe dividendos, esses dividendos são isentos. Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, o recebimento de dividendos é isento do imposto de renda. Qual a grande questão? Se os ETFs não pagam dividendos e incorporam a cota, você só vai conseguir ter acesso a esses dividendos se você vender uma parte das suas cotas, porque vai vir o lucro que você tiver tido mais os dividendos que foram incrementados. O que é que vai acontecer? Como eu tinha explicado no ponto anterior, você vai ter que pagar imposto de renda sobre qualquer venda de ETF. Logo, você vai pagar indiretamente imposto de renda também sobre os dividendos. E essa também é uma mega ultra desvantagem, porque quando você recebe dividendos de maneira isenta, você não só tem o dinheiro no seu bolso sem desconto de imposto de renda, mas você ainda tem a flexibilidade para reinvestir aqueles dividendos da forma que for mais conveniente para você, sem precisar você ter que vender uma parte dos seus ativos para investir em outra coisa, não. Você pode até aproveitar os dividendos mensais das suas ações para fazer essas novas alocações. No caso do ETF, você não tem essa flexibilidade. Teria que fazer uma venda para pegar uma parte dele para você e fazendo venda. Se tem lucro, você paga imposto de renda. A terceira desvantagem é que, especificamente o IBOV, o índice Bovespa, ele é mal formulado. E com isso faz com que o principal ETF do Brasil, que é o BOVA11, que segue o principal índice da Bolsa de Valores, não tenha um desempenho tão, vamos dizer assim, satisfatório. Porque se você parar para observar a carteira teórica do Ibovespa, ela é muito, vamos dizer assim, entre aspas, carregada em commodities. Ela tem uma participação forte de Vale, tem participação forte de Petrobras. Isso por si só não seria um problema. Isso é uma característica do Brasil. As maiores empresas do Brasil, elas estão vinculadas a commodities. Mas a grande questão é como o índice é formulado em relação a essas carteiras. Então o que acontece? Muitas vezes, quando o preço das commodities está alto, ou seja, as empresas têm uma valorização, elas passam a ter uma participação maior no índice. E quando o preço do commodity está baixo, ela passa a ter uma participação menor do índice. O que é que isso termina causando na prática? Termina causando que o índice está sempre comprando essas ações na alta e vendendo ela na baixa, aumentando a participação delas quando elas estão caras e diminuindo quando elas estão baratas, quando na verdade eles deveriam fazer justamente o contrário. E isso prejudica muito o desempenho do índice. E como eu tinha falado, o ETF é tão bom quanto o índice que ele segue. Se ele segue um índice que é mal formulado, aquele ETF também termina sendo um produto ruim, um produto abaixo da média no mercado. E eu passei o vídeo inteiro falando que ETFs no Brasil não são um bom investimento. Por quê? Porque o cenário nos Estados Unidos é totalmente diferente. E aqui eu não sou aqueles caras que defendem que tudo que é americano é bom e tudo que é brasileiro é ruim. Não. Eu estou falando da gente investir lá nos Estados Unidos seguindo as regras brasileiras, as regras tributárias brasileiras. E as regras tributárias brasileiras tratam os ETFs americanos de maneira diferente. Então isso faz com que eles sejam muito mais vantajosos do que os ETFs brasileiros. Então, explicando exatamente os 3 pontos que eu abordei aqui nesse vídeo, vamos analisar eles do ponto de vista dos ETFs americanos. Primeiro de tudo, o Brasil oferece isenção de imposto de renda para você vender na venda de ETF com lucro lá no exterior, nos Estados Unidos. E essa isenção, em vez de ser de 20 mil, é de 35 mil reais. Então, quando você investe em ETFs diretamente lá nos Estados Unidos, você pode fazer vendas de até 35 mil reais com lucro e ainda assim você vai ter uma isenção de imposto de renda. O segundo ponto, os ETFs americanos pagam dividendos. Então você vai receber dividendos e tem total flexibilidade para reinvestir. Os brasileiros não fazem isso. E um outro ponto também é que a qualidade do principal índice da Bolsa Americana, que é o S&P 500, ele é muito melhor, ele é muito mais bem elaborado. E você faz, Rafael, mas com que critério você bate no peito e diz que ele é muito mais bem elaborado? Uma estatística muito simples, que para mim ela é muito definitiva. Nos últimos 15 anos, 91,6% dos fundos de investimento em ações americanos não conseguiram bater o S&P 500. Ou seja, esse índice é tão bem formulado que 9 em cada 10 fundos de investimentos ativos nos Estados Unidos não conseguem bater o S&P 500. Isso mostra a qualidade do índice. E quando o índice é bom, os ETFs que seguem aquele índice também são boas. E muita gente pergunta, Rafael, qual a fonte dessa pesquisa? S&P Dow Jones Indices. Eu vou deixar, tá aparecendo aqui para vocês, eu também vou deixar na descrição do vídeo, caso vocês queiram saber mais. Então, no final das contas,
Qual a conclusão disso tudo? É que para investir no Brasil, ETFs não valem a pena. É muito melhor você adquirir algum conhecimento para fazer investimentos diretos, investimentos por conta própria. Até porque é simples escolher boas empresas e a Bolsa Brasileira nem tem tantas empresas assim. Então fica muito mais fácil tomar uma decisão. Já nos Estados Unidos, vale muito a pena você investir em ETF, porque são ETFs muito eficientes e lá o mercado é tão grande que te simplifica muito investir diretamente em ETFs do que tentar bater o SP 500, por exemplo, investindo por conta própria e, como eu tinha mostrado a você, a grande maioria dos fundos de investimento em ações que tem gestores profissionais, equipes imensas para analisar ativos, não conseguem bater. Então faz muito mais sentido nos Estados Unidos você fazer investimentos ou pelo menos começar investindo diretamente em fundos ETFs em vez de investir em ações. Então agora, como eu tinha prometido lá no começo do vídeo, eu vou compartilhar com vocês os dois presentes que eu tinha para essa aula de hoje, para esse vídeo de hoje. O primeiro está relacionado a como você investir no Brasil através da sua própria escolha, dos seus próprios investimentos, você escolher as suas próprias ações. Então eu tenho um mini curso gratuito sobre Bolsa de Valores, o link está aparecendo aqui agora para você, sociedademilionaria.com/workshop. Só você clicar nesse link, ele também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo. Acesse esse link e você vai poder assistir a um mini curso, a uma mega aula super completa com aproximadamente 60 minutos de duração, onde você vai saber tudo que é necessário saber para você fazer seus primeiros investimentos diretamente na Bolsa de Valores, tá? Então, se isso é algo que você quer para você, começar a construir um patrimônio para poder viver de renda lá na frente, vale muito a pena assistir essa aula gratuita, tá? Mais uma vez, o link está aparecendo aqui para você, sociedademilionaria.com/workshop. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Esse foi o primeiro presente para você. O segundo presente que eu tenho para compartilhar com vocês é o seguinte. Para investir nos Estados Unidos, existe uma corretora que se chama Avenue Securities. É a corretora que eu uso, é a corretora que eu recomendo. Sou parceiro da corretora e ela tem uma mega vantagem. Ela foi uma corretora criada por brasileiros, para brasileiros ou pessoas não residentes americanas poderem investir no mercado americano. Então ela tem suporte em português, toda uma preparação para o seu imposto de renda ficar todo redondinho. Você praticamente só faz imprimir e preencher os dados, ele já vem todo redondinho, então ele facilita muito para você. Então, se você quer começar a investir no mercado americano, diretamente lá nos Estados Unidos, investir em ETFs americanos, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo e no primeiro comentário um link para você se cadastrar gratuitamente na Avenue e ainda ganhar como um bônus, como um presente, as suas 10 primeiras corretagens 100% gratuitas, tá? Se você fizer a sua inscrição através desse link, você vai ter as suas 10 primeiras taxas de corretagem 100% gratuito. Você pode fazer essa sua inscrição, é totalmente gratuito para conhecer a corretora, conhecer como funciona a dinâmica e depois, se você decidir fazer seus primeiros investimentos, você pode seguir em frente, tá? Então, antes de terminar esse vídeo, eu queria te fazer só uma pergunta. Você já investe em ETFs, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? O que é que você acha? Você mudou de opinião depois dessa aula? Você continua achando que vale a pena investir? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber a tua opinião sobre esse assunto. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.